Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonho você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
this beautiful song. Esta canção, esta música tão bonita. Really, I don't feel like giving any talk. Eu não me apetece agora falar. It has everything in it. Tem tudo o que é necessário dentro dela. We praise the Lord for this beauty and the power of this song. Louvamos a Deus pela beleza e pelo poder desta música. Sabbath day. O dia de sábado, The fourth commandment says, keep Sabbath holy. o quarto mandamento diz: guardai o sábado e santifica-o. And it says, remember the Sabbath day. E diz também: lembra-te do dia de sábado. Remember this. Lembra-te. This is only commandment. It says, remember. Este é o único mandamento que diz: lembra-te. I don't know why God says, thou shalt not work on Sabbath day. Eu sei porque que Deus disse: não deveis trabalhar no dia de sábado. Well, all other commandments sounds like that. Todos os outros mandamentos soam a este. But this one, he says, Mas neste ele disse: remember the Sabbath day. lembra-te do dia de sábado. How do you feel about this? Como é que se sentem em relação a isto? When I saw this, Quando eu vi isto, I felt very different. eu senti-me muito diferente. On Sabbath day, we are told to rest. No dia de sábado nos é dito para descansarmos. What is the reason for our resting on Sabbath day? Qual é a razão para o nosso descanso no dia de sábado? Well, many of us says that on Sabbath day God rested. Muitos de nós dizemos que no dia de sábado Deus descansou. I really did not like that answer. Eu não gosto muito dessa resposta. I could not really fully accept that. Eu não aceito isto completamente. I know it is fact that God rested on Sabbath Eu sei day. que é um facto de que Deus descansou no dia de sábado, But why should we rest? mas por que nós deveríamos descansar? Well, he was tired, Bem, ele estava cansado, so he wanted to rest on Sabbath day. então ele queria descansar no dia de sábado. I don't feel tired. Eu não me sinto cansado, Why should I rest? por que deveria descansar? Just because he rested, Só porque ele descansou, I rest? eu descanso? It didn't make sense to me. Não, isto não faz sentido para mim. You know, it is just like in Adventist family, É como que, por exemplo, na família adventista, father comes in from work. o pai regressa do trabalho. Oh, I'm tired. This daddy is resting. Olha, eu estou cansado, agora o papá vai descansar. All children rest Então todas as crianças têm que descansar. because I rest. Porque eu descanso. Do you think it makes sense? Será que isto faz sentido? I didn't think so. Eu não pensava nisso. I was searching for better answer. Eu estava à procura de melhores respostas. Why should we rest on Por que Sabbath que day? deveríamos descansar no dia de sábado? One day I was reading Bible. Um dia estava a ler a Bíblia I saw at the John e então no livro de João, chapter 5, capítulo 5, and Jesus is healing a paralyzed man. e Jesus estava a curar um homem paralítico. That was on Sabbath day. E isto aconteceu no dia de sábado. Well, so the Jews were arguing with Jesus. Então os judeus estavam a argumentar com Jesus Everyone should rest. que todos deviam descansar. Why Jesus is working on Sabbath E porquê day? que Jesus está a descansar, não está a descansar ao sábado? So John 5:16, Então em João 5, versículo 16, for this reason the Jews persecuted Jesus. e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus And so to kill him because he had done these things on the Sabbath. e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. But Jesus answered them, E Jesus lhes respondeu: my Father has been working until now, o meu pai trabalha até agora and now I have been working. e eu trabalho também. Jesus' answer was that God works on Sabbath day. A resposta de Jesus foi que Deus trabalha no dia de sábado. And that's why I'm working. E é por isso que eu estou a trabalhar. And
you all should go to work on Sabbath day. E vós todos deverias ir também trabalhar no dia de sábado. Because God is working, Porque Deus está a trabalhar. This is what Jesus says. É o que diz Jesus. If you are resting because God rested, Portanto, se estás a descansar porque Deus descansou, then you should go to work when God is working on Sabbath. então deveriam ir trabalhar quando Deus está a trabalhar no dia de sábado. But even though God is working on Sabbath day today, Mas ainda que Deus esteja a trabalhar no dia de sábado hoje, we must rest. nós devemos descansar. Why? Porquê? See, that was my question. Essa foi a minha pergunta. Let me show you this very interesting picture here. Deixem-me mostrar-lhes aqui esta imagem muito interessante. Here, this is again from Science News magazine. Mais uma vez, isto é da revista Notícias Científicas. On the cover, E na capa, this was, I think, published in 1995, October 21. isto foi publicado em 1995, 21 de outubro. Okay. The story is, scientists found the fish changes its sex. Os cientistas descobriram que os peixes estavam a mudar de sexo. This is male fish. Este é um peixe macho. And this one male usually have about 12 female together. E normalmente o macho tem cerca de 12 fêmeas junto dele. But when scientists remove this male out of picture, out of place, Mas quando os cientistas removiam este macho daquele grupo, then strange things happened. então estranhas coisas aconteceram. One of those 12 female, Uma daquelas 12 fêmeas become male. tornou-se no macho. To change sex, Mudar de sexo, we need to change genes. temos que mudar os genes. Do you know fish knows about genes? Sabiam que os peixes sabem acerca dos genes? I don't believe that. Eu não acredito nisso. They have no knowledge whatsoever. Eles não têm conhecimento nenhum. But gene changes. Mas os genes mudam. Well, so far, during the last week, we learned about genes. Nesta última semana aprendemos sobre os genes. We used to believe that gene is unchangeable. Nós costumávamos acreditar que os genes não mudam. So when we say mutation, Portanto, quando falamos sobre mutações, and mutation is very difficult. essas mutações são muito difíceis de It takes acontecer. long time to achieve one mutation. É preciso muito tempo para se concretizar uma mutação. But today, we all scientists know that mutation is very easy. Mas hoje sabemos, os cientistas sabem que mutações ocorrem com muita facilidade. Gene is the letters. Os genes são as letras. We call this letter base sequence. E chamamos estas letras as sequências de base. 4 different bases. 4 bases diferentes, A, T, G, C. A, T, G, C. So this sequence of these 4 different bases determine the message. Portanto, as sequências destas 4 bases diferentes determinam qual é a mensagem. And this is very intricate letter system. E este é um sistema muito minucioso de letras. I'm stressing this point again to you. E eu estou a repetir este aspecto muitas vezes. Letter cannot come into existence as coincidence. As letras não podem vir a existir como o resultado de uma coincidência. Letter has to be designed and created. As letras têm que ser planeadas e criadas. So, according to this letter, Portanto, de acordo com estas letras, the cell changes its character and the function. as células mudam as suas características e as suas funções. And the letter reveals the meaning. E as letras revelam o significado. The plans E os planos. and the program. E os programas. See. So, letter can change according to the change in the meaning. Portanto, as letras podem mudar de acordo com uma mudança no significado. You can write a letter on the paper.
Nós podemos escrever umas letras num papel. and you're expressing what you want to mean. Estamos aqui a exprimir, a expressar o que queremos dizer. So you finish the letter. Depois fechamos aquela carta Then in the evening, e depois à noite, that's what I misunderstood. foi isso que eu não compreendi. So you take out that letter you wrote in the morning. E depois, então, tiramos aquela carta que tínhamos escrito na manhã You can change the letters, e right? vamos ali e alteramos aquela carta Into different meaning. para outro sentido, outro significado. This is how gene can change. É assim que os genes podem ser transformados ou mudar, According to the will, de acordo com a vontade, according to the need portanto, de acordo com a necessidade of the Creator. do Criador. Okay. And God is keep on watching this kind of the balance between the male and female. Então, Deus está a ver o equilíbrio entre o macho e as fêmeas. Well, scientists don't want to call that God. Bem, os cientistas não chamam a isto Deus, But when scientists are finding this kind of phenomena happening in the ocean, mas quando os cientistas se deparam com este tipo de fenómeno que acontece nos oceanos, now they are saying, agora estão a dizer, there must be some kind of intelligence in the universe. deve haver algum tipo de inteligência no universo. They're saying, there must be some kind of consciousness in the universe. Portanto, tem que haver alguma forma de consciência neste universo, Otherwise, this kind of thing can never happen. porque senão este tipo de coisas nunca acontece. So they call them cosmic intelligence Então chamam isto a inteligência cósmica or cosmic consciousness. ou consciência cósmica. But to us, Mas para nós, the cosmic intelligence is God, isn't it? a inteligência cósmica é Deus. So today, between us and the scientists are very close. Então, hoje a distância entre nós e os cientistas está muito curta. Let me show you another picture, Deixem mostrar-lhes agora outra imagem, which is also very, very interesting. que também é muito interessante. Okay, here. Scientists lately found this kind of phenomena happening in Africa. Recentemente, os cientistas também descobriram este fenómeno que acontece na África. Look at this, the giraffe, Olhem para isto, uma girafa who's supposed to eat the leaves of the trees, que deve comer as folhas das árvores, eating the bone of this dead animal. está a comer os ossos deste animal morto. And scientists thought, this is so curious, it's so strange. Então pensaram, isto é tão estranho. So they anesthetized this giraffe and draw some blood and did some testing. Então anestesiaram esta girafa e fizeram uma colheita de sangue e And testaram. guess what they found out? This giraffe is calcium deficient. E vejam o que é que eles notaram, que esta girafa tinha uma deficiência em cálcio. Does the giraffe know what calcium is? Será que a girafa sabe o que é o cálcio? Does the giraffe knows he need calcium? Será que a girafa sabe que precisa de cálcio? Does the giraffe know there is a calcium in the bones? Será que a girafa sabe que há cálcio nos ossos? Well, I haven't been to the Africa and give seminar to giraffe yet. Bem, eu ainda não dei seminários às girafas em África. But how does giraffe know? Mas como é que a girafa sabe? When he look at the bone Quando olha para os ossos and he thinks, e pensa, uau, I don't understand myself. eu não compreendo a mim mesmo. How come I feel like eating some bones today? E não sei porque é que hoje me apetece comer ossos. A giraffe, even himself, feeling strange A girafa, mesmo ela mesma, está a sentir-se um pouco estranha. that he is being attracted to the bone today. Que hoje está a ser atraída por aqueles ossos. In fact, look at this giraffe. Olhem para esta girafa. And he says, is he crazy? E se calhar está a pensar, será que é doido? And this giraffe also knows that he feels like he's crazy. E esta girafa também sabe e sente-se um pouco doida naquele dia. But he cannot resist this. Mas não consegue resistir a isto. And he's eating bones. E está a comer ossos. Do you know why? E sabem porquê? Lately, scientists found out Recentemente, os cientistas descobriram there is a gene in the brain cell que há genes nas células do cérebro and the stomach cell e do estômago
that when that gene is activated que quando esse gene é ativado, by the signals sent by God, pelos sinais que são enviados por Deus, we call that spark, e chamamos a isto a faísca, and when this blue gene is activated, quando este gene azul é ativado, and they feel like eating. agora apetece-lhes comer. So, when God knows this giraffe has a calcium deficiency, Então, quando Deus sabe que esta girafa tem uma deficiência no cálcio, so God has to feed him some calcium. então Deus tem que alimentá-la com cálcio. The giraffe has no knowledge whatsoever. A girafa não tem nenhum conhecimento acerca disto. So when giraffe was walking, Então, quando a girafa estava a andar and he looked at the bone, e olhou para os ossos, and he thought, oh boy, I gotta be careful, I shouldn't trip. então pensou, bem, eu tenho que ter cuidado e não devo tropeçar nisto. Then suddenly giraffe, it looks, tastes good. Então, de repente, ela diz, olha, isto parece que tem bom aspecto. It's not giraffe, Não é a girafa, it is God. é Deus. God is controlling your appetite. Deus está a controlar o vosso apetite. See? And giraffe does not resist, E a girafa não resiste, but we resist. mas nós resistimos. Why? Porquê? God did not give giraffe the choice, Deus não deu uma escolha à girafa. freedom of choice. Deus não lhe deu uma liberdade de escolha. But God gave us, we human beings, Mas Deus deu-nos a nós, seres humanos, freedom of choice. a liberdade de escolha, para escolher. He wanted to have a loving relationship. Ele queria ter uma relação de amor connosco. Without freedom, Que sem liberdade, we cannot develop loving relationships. nós não podemos desenvolver essas relações de amor. How can you say, Como é que nós podemos dizer, I want you to love me. eu quero que me ames, If you don't, senão I'm going to kill you. vou-te matar? Can we develop any loving relationship Então isto é uma relação de amor? without giving freedom of choice? Sem ter a liberdade de escolha? See? This freedom of choice is causing a lot of problems for us. Esta liberdade de escolha está-nos a causar muitos problemas. This freedom of choice is costing Jesus on the cross. Esta liberdade de escolha teve um custo, Jesus na cruz. You know, this freedom is such a precious thing. Esta liberdade é uma coisa tão preciosa, But this freedom to choose is causing us diseases and all the troubles. mas esta liberdade de escolha está a provocar em nós muitas doenças. We must make choice what God wants us to make Nós devemos escolher aquilo que Deus quer que nós escolhamos, with the freedom. com a liberdade. This is the key point of Christianity. Isto é a chave do cristianismo. How can you freely make choice Como é que nós, em liberdade, podemos fazer escolhas? what God offers us the choice? Aquelas escolhas que Deus quer que nós façamos. And this is the beauty of Christianity. Isto é a beleza do cristianismo. There's no force. Não há força, There's only love só há amor and waiting e esperar. and waiting Esperar. and waiting Esperar. until we find His choice is the best choice for us. Até descobrirmos que as escolhas dele são melhores do que as nossas. The new start is really realizing God's choice is best for us. O programa New Start realmente é compreender que as escolhas de Deus são as melhores escolhas. So, the fish's gene changes Portanto, os genes daqueles peixes mudaram according to the cosmic intelligence. de acordo com esta inteligência cósmica. Okay? And this cosmic intelligence is God's consciousness. E esta inteligência cósmica é a consciência de Deus. It is God's will. É a vontade de Deus. God's will is constantly working on our genes today. E a vontade de Deus está constantemente a trabalhar nos nossos genes hoje. So if we leave all our genes in every single cell into the God's hand, Então, se entregarmos todos os nossos genes das nossas células nas mãos de Deus, if you say, oh God, I choose you, e se dissermos, Deus, eu escolho-te a ti, touch my genes, toca os meus genes, recover my genes,
recupero os meus genes. then God is so happy to do that. Então Deus fica tão contente em fazê-lo. And this is the essence of the New Start. E isto é a essência do New Start. What is Sabbath day? O que é o dia de sábado? Why do we have to rest? Por que é que nós temos que descansar? You know, we learned for the last few days that we produce oxygen-free radical. Aprendemos nos últimos dias que produzimos radicais livres do oxigênio. With emotional stress Com stress emocional and overeating, e comendo em excesso, overworking. trabalhando em excesso. And these oxygen-free radicals damage the genes. E estes radicais livres de oxigênio danificam os genes. And that when your cells' genes are damaged, E quando os genes das nossas células são danificados, your cells cannot multiply. as nossas células não se conseguem dividir. See, we constantly need to have our cells multiply. Nós necessitamos de ter as nossas células constantemente a multiplicarem-se. That's how you have a new skin cells, É por isso que nós temos novas células da pele, new blood cells, novas células do sangue, new liver cells. novas células no fígado. If we stop multiplying, Se nós pararmos de multiplicar, that means we are dead. isso significa a morte. We need to have our cells multiply and multiply. Precisamos de ter as células continuamente a multiplicarem-se. By multiplication, Através da multiplicação, we grow crescemos and we are healed e somos curados and we are being recreated. e somos recriados. Constantly, there's a multiplication happening in our body. A multiplicação ocorre constantemente nos nossos corpos. Well, you have a baby. Portanto, imaginem um bebê. Does baby grow constantly? Será que o bebê cresce constantemente? Every second, every minute, baby grow a little bit, little bit, little bit, little bit. Cada segundo, cada minuto, aquele bebê está a crescer? That's what we used to think. Isso é o que nós pensávamos. But lately, scientists found out that's not true. Mas recentemente os cientistas descobriram que isso não é verdade. Baby grow during the night. Os bebés crescem durante a noite. When babies are taking good rest, Quando os bebés estão a descansar bem, in deep sleep. num sono profundo. That's why if you stimulate baby not to get into deep sleep, É por isso que se estimularem os bebés para eles não entrarem num sono profundo, cells does not multiply. Sorry? Cells does not multiply. As células não se multiplicam And babies does not grow. e os bebés não crescem. Isn't that interesting? Não é isto interessante? The rest is necessity Descansar é necessário for the cell to multiply. para as células se multiplicarem. For the cell to multiply, Mas para as células se multiplicarem, the cell has to have complete recovered genes. as células têm que ter genes completamente recuperados. If a single cell has damaged the genes, Se uma única célula tiver genes danificados altered the genes, ou genes alterados, and this cell does not multiply. então esta célula não se multiplica. If this cell has to multiply, even though it has gene damages, Se essa célula tiver que multiplicar, mesmo que tenha um gene alterado, then there's a strange mechanism is being triggered in the cells. então tem início um mecanismo muito estranho naquela célula. And then strange genes begin to be activated. E genes estranhos começam a ficar ativados, We call that oncogenes. e estes genes são os oncogenes. Oncogene means cancer genes. Um oncogene tem outro significado, que é os genes do cancro, And then these cells become cancer cells. e estas células transformam-se em células de cancro. Okay. For the cell to recover Para uma célula recuperar, from the damage they had in the genes, para recuperar o dano que tinham nas células, then ou nos genes, desculpem, there is special genes has to be activated. então genes especiais têm que ser ativados. Let me show you this picture here. Deixem mostrar aqui esta imagem, Very interesting picture muito interessante. again. Let's see. Okay. All right. Here's the gene Está aqui o gene, in normal structure here. uma estrutura normal.
two lines, one line here, duas linhas, uma linha deste lado and there's another line here. e uma linha deste lado, Here, 4 different bases e as 4 bases diferentes, as a completely well assembled. e que está montado muitíssimo bem. But when oxygen-free radical is produced, Mas quando os radicais livres de oxigênio são produzidos come and hit this spot here. e atingem aquele ponto ali, Look, these bases are disassembled. estas bases desmontam-se. Yeah. And look at this, the chipped out here. E ali fica um pouco comido And it's wriggled and it's just deformed. e fica mal formado, deformado. Okay. Now, these things need to be replaced here. Estas partes têm que ser substituídas. If these things stay here, Se permanecer aqui, then cells cannot multiply. as células não se podem multiplicar. So this must be repaired. Então, precisa de ser reparado. So this kind of repair process, scientists call DNA repair. Portanto, este processo tem um nome que é a reparação do DNA. Then Creator put a very interesting DNA repair mechanism. Então, o Criador pôs aqui um processo muito interessante para reparar o DNA. At the beginning, the first step, O primeiro passo, this protein is produced. esta proteína é produzida, And this protein go along all the length of the genes e esta proteína viaja ao longo daquele gene todo and trying to find out which portion is damaged. e está à procura daquelas partes que estão danificadas. Then he says, aha, this one is wrong. You know? Então ele diz, esta aqui está mal, está estragada. Then this protein removes this portion. Então esta proteína vai e remove aquela parte, Eat them up. You know. come-a. See how his teeth is well developed. Estão a ver ali como é que aqueles dentes estão bem desenvolvidos? Very impressive, isn't it? Yeah. So after this damaged portion is taken out, Depois desta porção ser retirada, then there's a second protein há outra proteína bringing in these new parts. que traz ali a peça suplente. Well, you know, there's 4 different parts here. Sabem que há 4 partes diferentes. How does this protein pick up the right part Como é que aquela proteína vai buscar a peça ideal, a certa, among the 4? entre as 4? Isn't that interesting? Não é isto interessante? This is all handled by so-called cosmic intelligence. Isto é tudo feito através da consciência cósmica. And this protein is carrying Yes. these parts, E esta proteína, portanto, transporta aquela peça, the correct parts, a peça correta, bringing into correct location. e coloca ali na posição certa. Look, there is about 300 million pairs of these bases. Há cerca de 300 milhões de pares de bases. How this protein is bringing these correct parts in the correct location? Como é que esta proteína sabe onde colocar aquela peça no lugar exato? Impossible. É impossível. We human beings cannot perform this. Nós, seres humanos, não conseguimos fazê-lo. This is a superhuman performance. Isto é um desempenho super-humano. This kind of performance can only be done E isto só pode ser feito by the Creator. pelo Criador. See. So this kind of thing happens all the time in your body. Isto está a acontecer constantemente no vosso corpo. Then the third protein is produced. Depois, então, uma terceira proteína é Okay, produzida look at this. He's bringing a thread and a needle, e está ali a trazer um bocadinho de linha e uma agulha and he just sewed it up and finished them. e vai ali cozer aquelas peças todas e termina. Ta-da! Acabou. New gene is created. O novo gene é criado. Now this cell is ready to multiply. E agora esta célula está pronta para se multiplicar. But it does not multiply at any time of the day. Mas não se multiplica a qualquer hora do dia. You know, when your T cell is meeting the cancer cell, Quando as nossas células T se encontram com as células cancerosas, like this, como esta,
and this T cell will kill this cancer cell. E esta célula T vai matar esta célula de cancro. Do you know what time of the day Sabem a que hora do dia your T cell is at the highest degree of the performance? sabem a hora do dia em que a célula T está no topo da sua eficácia? Guess what time of the day? Que hora do dia? Let me show you this. Alguém Very interesting. diz? Deixem-me mostrar-lhes isto, é muito Your interessante. T cell cannot really fight with the cancer cell A célula T realmente não pode lutar contra a célula de cancro when you're worried, quando estão preocupados, or when you're afraid, ou quando têm medo, or when you're angry, ou quando estão zangados, or when you hate someone. ou quando odeiam alguém. T cell can best perform A célula T tem a sua eficiência máxima when you are in peace, quando tem paz, rest. descanso. That's why the rest is important É for por isso, health. é por isso que o descanso é importante para a saúde. Okay, let me show you this, this here. Okay. Okay, here we go. Look. Body changes over 24-hour period. O corpo muda num período de 24 horas. See, every living creature is living on according to the body rhythm. Todos os seres criados vivem de acordo com o seu ritmo do próprio corpo. Well, woman knows very well, right? As mulheres sabem muito bem disso. There's a cycle, Há um ciclo, 28-day cycle, 28 dias, and something happens in the body. e algo acontece naquele corpo. Yeah. You cannot really control it yourself. E não podemos controlar nós mesmos. So, and we call this kind of phenomenon biorhythm. E isto tem um nome que é o biorritmo. For us to be healthy, Para sermos saudáveis, we must follow this rhythm. nós temos que seguir este ritmo. So today, a lot of people do not really follow the rhythm. Hoje, muitas pessoas não seguem este ritmo. What is jet lag? O que é o jet lag? It's against the rhythm, isn't it? É contra o ritmo. And the scientists found out there is a gene which is in charge of the rhythm. E os cientistas descobriram que há um gene que é responsável por este ritmo. The rhythm gene, you might call it, É o gene do ritmo, or jet lag gene. ou o gene do jet lag. I think God is very busy to control my jet lag gene all the time. Eu acho que Deus está muito ocupado a controlar o meu gene do jet lag, Because my time zone changes all the time. porque as minhas dos tempos, portanto, está sempre a alterar. So God has to Os fusos horários, readjust my rhythm gene Então Deus está sempre a reorganizar aquele gene, so I don't feel sleepy during the lecture. para que eu não me sinta com sono durante a aula. Look at this here. Olhem para isto. When you're supposed to go to bed at 10 p.m., Quando é suposto nós irmos para a cama às 10 da noite, finally after 3 hours of deep sleep, depois de 3 horas de sono profundo, look at this. Immune cell called the helper T lymphocytes are at their peak. as células com o nome de linfócitos T ajudantes estão no máximo da sua eficiência. Okay? So, today many young people go to bed so late. Hoje, muitas pessoas jovens vão para a cama muito tarde. Well, when I went to Barcelona, Quando eu fui a Barcelona, they're having dinner at 10 p.m. estão a jantar às 10 da noite. I said, wow, poor rhythm genes. Pobres genes do ritmo. Oh, when I went to Greece, Quando eu fui à Grécia, yeah, they're having dinner at 10, 11. e estão a jantar às 10, 11 da noite. And I guess Portugal is pretty good about that too. E Portugal também é muito bom nisso, não é? It is important. It is important to keep the rhythm, É importante mantermos o ritmo. not your rhythm.
Não o vosso ritmo, God's rhythm. o ritmo de Deus. He already put the rhythm in our body. Ele já pôs este ritmo nos nossos corpos. See? So if you go along with that God's rhythm, which is already programmed in your genes, Então, se seguirmos aquele ritmo de Deus que está pré-programado nos nossos genes, then you'll be healthy. então serão felizes. Okay. Now, look at the 2 a.m. Vejam aqui, às 2 da manhã, After finally the good rest, 4 hours of good rest, depois de 4 horas de bom descanso, finally the cells are ready to multiply. finalmente as células estão prontas para se multiplicarem. For the cells to multiply and grow, Para as células multiplicarem e crescerem, we need to have that special hormone produced precisamos da produção de uma hormona especial to stimulate cell multiplication para estimular a multiplicação das células and make it grow. e fazê-las crescer. That hormone we call growth hormone. Esta hormona tem um nome que é a hormona de crescimento. So after 4 hours of good rest, Então, depois de 4 horas de bom descanso, finally levels of growth hormone are highest. finalmente os níveis de hormona de crescimento atingem o seu máximo. So this is after taking good rest Isto é depois de descansarmos bem before midnight, right? antes da meia-noite. That's why I believe what Ellen White says is really scientific. É por isso que eu acredito que a irmã Ellen White disse, é muito científico. Yeah. 2 hours of sleeping after midnight 2 horas de descanso depois da meia-noite is same as what? 1 hour sleep before midnight. equivale a 1 hora de descanso antes da So meia-noite. it is much more valuable before the midnight. Portanto, tem muito mais valor descansar antes da meia-noite. So if you go to bed 1 a.m., Portanto, se forem para a cama à 1 da manhã, you know, after 4 hours it becomes 5 a.m. depois de 4 horas já são 5 da manhã. According to the cycle rhythm, De acordo com o ritmo do ciclo, it's time to wake up. é hora de levantarmos. So God cannot really produce growth hormones. Então Deus não pode produzir aquela hormona de crescimento. That's why it is very important É por isso que é muito importante to go along with the sunrise and sunset. acompanharmos o nascer do sol e o pôr do sol. Our body rhythm is tied to the sunrise and sunset. O nosso ritmo do corpo está ligado ao nascer do sol e ao pôr do sol. That's why the book of Genesis chapter 1, É por isso que no livro de Gênesis, capítulo 1, the day is starting with the sunset and the sunrise. o dia tem início no pôr do sol e depois com o nascer do sol. It is not 12 midnight, Não é à meia-noite, sunset and sunrise. é pôr do sol, nascer do sol. Our genes are tied to that sunset and sunrise. Os nossos genes estão ligados a este ciclo de pôr do That's sol. why the nascer do sol. biblical concept of the day É por isso que o conceito bíblico do dia is much more healthful to us. é muito mais saudável para nós. Okay. Now, for the cell to multiply, Para as células se multiplicarem, it requires energy coming. necessitam de energia. You know, like in this kind of situation here, Neste contexto, nesta situação aqui, okay, this is a mother rat, está aqui uma mamã rato and performing this maternal instinct, e está aqui a desempenhar as suas funções pelo instinto. and having babies and nursing very good, E estão ali as crias e está-lhes a dar de mamar, because they have maternal instinct genes. porque têm genes do instinto maternal. When scientists delete these genes, Quando os cientistas retiram estes genes, then she loses this maternal instinct. ela então perde este instinto materno. And this baby is not being licked, Então estes bebés não são lambidos not being really actively loved. e não são amados ativamente Then they don't grow very well. e não crescem bem. Why? Porquê? Because love is the energy to activate the gene. Porque amor é energia para ativar aqueles genes. Okay? And when these babies are being licked again by mother,
E quando esta mãe vai e começa a lamber aqueles bebés, then gene which produces growth hormone become much more active. então os genes que produzem a hormona de crescimento ficam mais ativos Then more growth hormone is produced, e mais hormona de crescimento é produzida and these babies growing and growing. e estas crias começam a crescer e a crescer mais. See, so love is the energy Amor é energia to stimulate genes, para estimular os genes and love is the spark e amor é a faísca to initiate the burning of the sugar in the mitochondria. para dar início à combustão daqueles açúcares nas mitocôndrias So for our cells can produce energy and we can live on. para que as células possam produzir energia para nós vivermos. So, to be healed from certain diseases, Então, para sermos curados de certas doenças, we need rest. nós precisamos de descansar. And then we need what else? E precisamos de mais quê? Energy, Energia, faísca, faísca, the love. o amor. See? And so, now, the Sabbath day is resting day, of course. Então, o dia do sábado é o dia do descanso, But you cannot have a multiplication of the cell and the healing just by resting alone. mas não podemos ter esta multiplicação das células e a cura simplesmente descansando sozinhos. For the cell to multiply, Para a célula se multiplicar, all these complicated gene repair mechanism has to be happening. todos estes mecanismos complicados de reparação dos genes So all- têm que acontecer, têm que ter lugar. So all these complex program gene has to be activated Então, estes programas complexos genéticos têm que ser ativados by the energy coming from God, pela energia que vem de Deus, which is the Holy Spirit, que é o Espírito Santo, which is the love of God, que é o amor de Deus, which we call in our seminar Fahiska. que nós denominamos faísca. Yes. And so, to be healed, Para sermos curados, to be recreated, para sermos recriados and to be growing, e para podermos crescer, we need more love precisamos de mais amor on the day we rest. no dia em que descansamos. It is just like an automobile. É como a mesma coisa como um carro. When you have some problem with your car, Quando temos algum problema com o nosso carro, you cannot keep on driving around and asking mechanic, when are you going to fix my car? não podemos continuar a conduzir aquele carro e continuar a perguntar ao mecânico: quando é que vens arranjar o meu carro? Then what this auto mechanic will tell you? O que é que o mecânico nos vai dizer? Well, if you want to be fixed, Se queres que eu arranje o teu carro, park your car first. então estaciona primeiro o teu carro. You know what Sabbath's commandment is? Sabem qual é o mandamento do sábado? Parking commandment. É o mandamento para estacionarmos. We need to park first. Precisamos primeiro de estacionar. Then God can send us faiska E então Deus nos pode enviar faíscas and then fix our genes. e reparar os nossos genes. And then we will grow. Então podemos crescer. See, that's why during the midnight, É por isso que à meia-noite, with a deep resting, quando estamos a descansar profundamente, our body repair best. o nosso corpo se autorrepara de uma forma melhor. Why? Porquê? Because during that middle of night, Porque a meio da noite we do not interfere God. nós não interferimos no trabalho de Deus. So God can come in very easily and freely and does His work. Então Deus vem com mais liberdade e então começa a trabalhar. But guess what? Mas adivinhem que, imaginem que, Uh, is there any better time for God to do His work other than middle of night, 2 or 1 or 2 p.m. a.m.? será que há algum tempo mais apropriado para Deus fazer o seu trabalho em vez da a meio da noite? Any other time? Outra altura do dia qualquer? No. Sabbath. No. No. You know,
You know, the best time for God to work is A altura melhor para Deus trabalhar, we're beginning to find out. nós começamos a descobrir, Now I understand. agora percebo. Woo! And oh God, that's why God gave us this Sabbath day. É por isso que Deus nos deu o sábado. Praise the Lord. Louvemos a Deus. I'm so glad to understand this now. Estou tão contente por perceber isto. See, when your doubt and the question disappears, Quando as nossas dúvidas e as nossas perguntas desaparecem, when you begin to understand the truth of God, nós, quando começamos a compreender este Deus verdadeiro, that's the moment é nesse momento you feel the rest. que sentimos o descanso. So day like today, Um dia como hoje, you're beginning to find out começam a descobrir what the truth about Sabbath is. qual é a verdade acerca do sábado. Aha. I'm so glad to know this. Estou tão feliz por perceber isto. And this is the time which is much better than middle of night. E este é o período que é muito melhor que a meio da noite. God can cooperate with you. Deus pode cooperar consigo, Because now you will invite God. porque agora estamos a convidar Deus, Come in, God. Yeah. a dizer, Deus, entra em mim. I'm in your arm now. Eu estou nos teus braços. So, now, is Sabbath day has more energy than other day? Será que o sábado tem mais energia que qualquer outro dia? Is Sabbath just resting day or Sabbath day is more energized day? Será que o sábado é só um dia de descanso ou será que é um dia com mais energia? How do you know that? How do you know that? Yes, God blessed Sabbath day. Sim, Deus abençoou o dia de sábado. What is blessing of God? O que é uma bênção de Deus? You know, the word blessing is not really completely being understood yet. Nós não percebemos bem o significado da palavra bênção. And when I heard that God blessed the seventh day, Quando eu ouvi dizer que Deus abençoou o dia de sábado, I was confused. eu fiquei confuso. Well, how come a day can be blessed? Como é que um dia pode ser abençoado? I thought Eu pensei, blessing is the something God gives to human being. pensava que uma bênção é algo que Deus dá aos seres humanos. But how can God bless seventh day? E como é que Deus pode abençoar o sétimo dia? The word blessing sounds like it is sort of what? Concept is different from what I know. Parece que o conceito da palavra bênção é diferente do que aquilo que eu percebo. So God blessed the day. Então Deus abençoou o dia. Wait, does they get married? Or Será que o dia se casa? does they do any business? Será que o dia faz alguns negócios? What God is doing to the day? O que é que Deus está a fazer ao dia? When he say, God blessed the day. Quando diz que está a abençoar o dia. So I was determined Então estava determinado to find out a descobrir what is this blessing of God is, o que é esta bênção de Deus which is given to the day. que é dada àquele dia. And I decided to look for all the word blessing in the Bible, entire Bible. Então comecei à procura de todas as palavras, em todos os sítios na Bíblia onde estava a palavra bênção. But from the very first one, Mas logo no início, na primeira, I said, oh, I didn't know this. eu disse, olha, não sabia disto. Look at this. God created Deus criou sea creatures, eh, fishes, animais marinhos, in peixes, Genesis chapter 1, verse 21, Gênesis 1, versículo 21, and a bird. e pássaros, aves. Yeah. And then
God blessed them. E então Deus abençoou-os. God blesses day, Deus abençoou-os. and E Deus God, abençoa o dia. and God blesses fishes E Deus abençoa peixes and the birds. e pássaros. For what? Para quê? Do they do any business? Será que tem algumas transações comerciais? Aha. The word blessing is different from what I know. A palavra bênção tem um significado diferente daquele que eu sei. Then I found out, Então descobri after blessing, God says, que depois de os abençoar, Deus disse, be fruitful and multiply. dizendo, frutificai e multiplicai-vos. Multiplication. Multiplicação. That's very biological. Isso é muito biológico. It involves with the genes. Envolve os genes. It involves with the faísca. Envolve a faísca. This is amazing. Isto é espantoso. Then what is then second blessing? E então qual foi a segunda bênção? So, verse 20 says, God created man No versículo 27 diz que Deus criou o homem and the female, e a fêmea and then God blessed them. e Deus abençoou-os. Be fruitful and multiply. Frutificai e multiplicai-vos. Very interesting. Muito interessante. So blessing is the kind of what? Power to encourage multiplication. Então a bênção é o poder que encoraja a multiplicação. Then that means God blessed the seventh day means Então, o que quer dizer, quando Deus multiplicou quando abençoou o sétimo dia, in this day neste dia, there's a lot of that energy is given to this time and space right now. há muita energia que está a ser posta neste lugar aqui. This is very important day. Isto é um dia muito importante. And I wanted to make sure this is really true. Então, eu queria certificar-me que isto realmente é verdade. And the fourth one, Então, a quarta bênção, Genesis chapter 9, Gênesis capítulo 9, verse 1. versículo 1. So God blessed Noah and his sons, E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, and said to them, e disse-lhes, be fruitful and multiply. frutificai e multiplicai-vos. This is getting more interesting. Isto está a tornar-se And mais interessante. I got so excited, you know. Eu estava tão contente. Okay, and then look at what's the next one then? Então, qual é o próximo? Chapter 17. Capítulo 17. Yeah. And look at this. This is about Abram and Sarah. É a história de Abraão e de Sara. And God says, and I will bless her. E Deus disse, eu a abençoarei. This is Sarah, right? Isso é a Sara que está. What kind of woman Sarah is? Que tipo de mulher era a Sara? Barren. Cannot Estéril. multiply. Não se podia multiplicar. So if Sarah receives a blessing, Então, se Deus recebe uma bênção, multiplication will happen, right? se Sara recebe uma bênção, então a multiplicação dar-se-á, terá lugar. Then God says, I will bless her and give you a son. Então Deus disse, eu abençoar-te-ei e te hei de dar a ti um filho. And I will bless her, E eu abençoarei a ela, and it will multiply the nations, kings and peoples. e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Wow. Okay. Go home and find out more about this. Quando forem para casa, vão descobrir mais ou There's procurar many mais other coisas destas. places in the book of Genesis is like this. Há Exactly. muitas partes do livro de Gênesis que falam acerca Since disso. we're short of time, Já que não temos tempo, I'll jump to the Deuteronomy. então vou saltar para Deuteronômio, 7th chapter, capítulo 7, and verse 13. verso 13. And he will love you and bless you. E amar-te-á e abençoar-te-á, And what? e que? Multiply you.
te fará multiplicar. And he will multiply your grain, E abençoará o teu fruto, o teu grão, wine, o teu mosto, and oil, o teu azeite your cattle. e a criação das tuas vacas. Very biological. É isn't muito biológico isto. it? How does God can multiply grain and wine and oil? Como é que Deus pode provocar a multiplicação do grão, do vinho e do óleo? Yeah, it's a cell division. É a divisão das células. Yeah, more cells, Mais células, more flowers, mais flores, more olives, mais azeitonas more oils, right? e mais óleo. Yes. That's what God is talking about. É isso que Deus está a falar aqui. Then he says, you shall be blessed above all people, E diz também, no versículo 14, bendito serás mais do que todos os povos. there shall not be male or female barren Nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, among you or among your nem entre os teus animais. completely biological. Completamente biológico. It's not just theology. Não é só teologia. That's why I titled this talk Biotheology or Theobiology of Sabbath Day. É por isso que o título desta apresentação é a biologia do sábado ou a teobiologia do sábado. That's why in the fourth commandment, É por isso que no quarto mandamento, let's look at fourth commandment now. Exodus chapter 20. Êxodo capítulo 20, Look at that. Remember the Sabbath day to keep it holy. lembra-te do dia do sábado para o santificar. And but the seventh day is the Sabbath day of the Lord your God. Portanto, no versículo 10, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, In it you shall do no work, nele não farás nenhum trabalho, you, tu, nor your son, nem o teu filho, nor your daughter, nem tua filha, nor your male servant, nem o teu servo, nor your female nem a tua servant, serva, and surprisingly, e, surpreendentemente, nor your cattle. nem o teu animal. Sabbath commandment is not just religious commandment. O mandamento do sábado não é somente um mandamento religioso, It is life principle. é um princípio de vida. It is a biological principle É um princípio biológico to maintain life, para manter a vida. not to have a cancer, Não para termos cancro, to grow better, mas para crescermos melhor, to be healed better. para sermos curados melhor. So that's why É por isso que even animal needs Sabbath que rest. mesmo os animais precisam do dia de sábado. You know, have you ever seen any Catholic cattle Já alguma vez viram um gato católico? or Baptist cows? You know? Ou vacas batistas? God does not care about that denominations. Deus não se preocupa com denominações religiosas. God wants them to be rested Deus quer que estejam a descansar, so He can heal. para que Ele possa curar, He can make them grow. para que possa fazê-los crescer. Isn't this beautiful? É muito interessante. It's because God loves. É porque Deus ama. So whenever I give this talk to my patients, Então- especially cancer patients, Quando faço esta apresentação aos meus doentes, especialmente os doentes com cancro, I tell them, eu digo-lhes, you know, so Sabbath is not religious law. o sábado não é uma lei religiosa, It is a life principle. é um princípio de vida. So I tell my cancer patients, Então eu digo aos meus doentes com cancro, you know, there is gene we learned about last night. sabem que há genes sobre os quais aprendemos ontem? You remember that gene Lembram-se daquele gene which produces tumor suppressor protein? que produz a proteína supressora tumoral? Anybody remember that gene? Lembram-se daqueles genes? P53. Yeah, P53 genes. Yes. Portanto, é o gene P53. This gene produces tumor suppressor protein. Este gene produz a proteína supressora tumoral. Do you know what this P53 gene is doing? E sabem o que é que este gene está a fazer? They produce this protein Estão a produzir esta proteína and make cells rest.
Sorry? make cells Ah, rest. e estão a fazer com que as células descansem. That's how this protein is suppressed the cells not to become cancer cells. É por isso que esta proteína está a suprimir aquelas células para evitar que se tornem cancro. So I call this P53 gene Então- Sabbath gene. Então eu chamo este gene P53 o gene do sábado. So all the animals we know, scientists know today, we all have to keep 7-day rest. Todos os animais que conhecemos hoje temos que manter este descanso do dia de sábado. There's two different kind of resting cycle. Há dois tipos diferentes de ciclos de descanso. The first cycle is 24-hour cycle, O primeiro ciclo é o ciclo de 24 horas, which is tied to the sunset and sunrise. que está associado ao pôr do sol e a nascer do sol. So even though you're deep in sleep, Mesmo que estejam em sono profundo, like 9 o'clock in the morning, por exemplo, às 9 da manhã, guess what? Your cell is not resting. mas imaginem que a vossa célula já não está a descansar nessa Why? altura. Sun is risen. Porquê? Porque o sol já nasceu. And your cell knows when to work, when to go to sleep. A célula sabe quando trabalhar e quando descansar. And the second cycle is 7-day cycle. O segundo ciclo é o ciclo de 7 dias. So when you have an experimental animal, keep on giving stress. E se tivermos, por exemplo, animais em laboratório e continuamente lhes estivermos a provocar stress, If you don't make them rest on 7th day, se não os fizermos descansar no 7º dia, they get sick. eles Very ficam easy. doentes. But if you skip the 7th day, Mas se passarmos por cima deste dia de sábado, they can tolerate stress for a long time. portanto, se eles descansarem este dia de sábado, eles podem tolerar mais stress, Without getting sick. sem adoecerem. Now, so cancer patient must follow this Os doentes com cancro devem seguir isto, because their cancer cell, the wrong gene need to be repaired. porque os genes que estão estragados têm que ser reparados. For the abnormal gene to be repaired, Para os genes que estão alterados serem reparados, need a lot of blessing, precisam de muitas bênçãos, a lot of faiska muitas faíscas with resting. e muito descanso. So which day you would rest? Então, em que dia descansariam vós? Any day Qualquer dia, according to your own choice? de acordo com a vossa própria escolha? No. Não. You should rest on the day Deveriam descansar no dia when there is much more faiska. em que há muito mais faíscas. See? That's why even animals need to rest on É por Sabbath. isso que mesmo os animais necessitam descansar ao sábado. Amazing, isn't it? É espantoso isto. This is the secret we haven't found for a long time. Este é o segredo que não tínhamos encontrado durante muito tempo. Okay, let's go back to the commandments. now. Vamos então voltar aqui aos mandamentos. Remember the Sabbath day. Lembra-te do dia de sábado. You know, remember means don't forget. Lembrar quer dizer não te esqueças. And in what kind of human relationship Em que tipo de relacionamento humano, we use this word so often? nós usamos esta palavra muito frequentemente? Don't forget. Não te esqueças. Remember. Lembra-te. You gotta remember. Tens de te lembrar. Don't forget. Não te lembre, não te esqueças. In what kind of relationship? Em que tipo de relacionamentos? Loving relationship. Relacionamentos de amor. When you're in love each other, Quando estamos apaixonados por alguém, you don't want to forget anything. não nos queremos esquecer de nada. When you hate each other, Quando odiamos alguém, you want to forget everything. então queremos esquecer tudo. So when God says in first commandment, Então quando Deus diz aqui no 4º mandamento, remember Sabbath day means lembra-te do dia de sábado, don't forget não te esqueças our date. o nosso encontro. If you forget, Se esqueceres, I'll be very sad. eu estarei muito triste. Don't forget. Não te esqueças. Don't forget our date day. Não te esqueças do nosso encontro hoje. And then it says, E depois diz keep it holy. para o santificar. Keep it. Mantê-lo. What does keep it means? O que quer dizer manter?
You know, most of people, they read the first commandment this way. A maioria das pessoas leem o quarto mandamento desta maneira. Remember the Sabbath day Lembra do dia de sábado and to keep it holy. e para mantê-lo santificado. Otherwise, I'm going to kill you. Senão, vou-te matar. No, the tone is remember from the beginning. The remember is what? I love you. O sentido aqui é, desde o início, lembra-te, eu amo-te. Don't forget. Não te esqueças. And keep it holy. E santifica-o. What does it keep it means? O que dizer, o que manter quer dizer? In Quer this dizer isto. Sabbath day, Neste sábado, there's much more God's love in it. há muito mais amor de Deus. And God says, keep it holy. E Deus diz, santifica-o. Is in Portuguese, is keep it, is keeping different? Well, the Bible actually just says sanctify it. Okay? Oh, It doesn't use the I word see. keep it. There's a word that is manter. Portanto, manter é manter. Preservar, manter. Well, it's too bad Portuguese Bible does not really say this. É pena que a Bíblia portuguesa, pelo menos nesta tradução, não diz manter. But No. this word keep is very important. Mas esta palavra manter é muito importante. In English, Em inglês, there's a two different kind of word. há dois tipos diferentes de palavras. I command you this rule. Eu dou-te esta regra. Everyone observe this rule. Toda a gente tem que observar esta regra. Otherwise, you'll be punished. Senão vão ser punidos. Then, in English, we use the word observe. E depois também em inglês também temos outra palavra que é observar. But in this first commandment, Mas neste quarto mandamento, God did not use the word observe it. Deus não utilizou a palavra observar. God chose the word keep it. Deus escolheu a palavra manter What is keep? ou guardar. Keep means Guardar, manter, quer I'm dizer, giving you something very important for you. eu estou-te a dar algo muito importante. I'm giving you very important present to you. Eu estou-te a dar um presente muito importante. This is very expensive. E isto é muito caro, sabes? And my friend, I want you to keep this. Então, meu amigo, eu quero que guardes isto. Then this friend will say, Então este amigo dirá: wow, you're giving this to me? estás-me a dar isto? Yeah, I wanted to have this all the time. Eu queria ter isto. This is what I exactly need. Isto é o que eu precisava. And obrigado. Obrigado. Thank you. Muito obrigado. So this is the language used here. Esta é a linguagem que é utilizada aqui. God did not say, keep the Sabbath. No. I give you Sabbath and observe Sabbath day. Deus não disse: olha, eu dou-te o sábado e vais observar o sábado. Do you see that? Estão a ver isto? Sabbath is very important for everyone. O sábado é muito importante para todos. All the genes requires blessing of Sabbath day. Todos os genes necessitam da bênção do sábado. We all need Sabbath. Nós todos precisamos do sábado. God is giving it to us. Deus está-nos a dá-lo a nós. God wants us to receive it Deus quer que recebamos and to keep it, e que o guardemos not to lose it. para não o perdermos. See, this is what keeping Sabbath means. Isto é o significado de guardar o sábado. It does not simply mean observing the rule of the Sabbath. Não quer dizer somente observar as regras do sábado. Receive the blessing Receber as bênçãos and let that blessing work on your genes. e deixar que estas bênçãos trabalhem nos nossos genes. While you're resting, Enquanto descansam, I will work hard in your cells eu trabalharei no duro nas vossas células to repair para as reparar, your damaged genes. os teus genes danificados. Isn't this amen? Isto não... Amém. Yes. Beautiful concept. And so, let me finish up now. Então, vou agora terminar. Getting late. So, Ezekiel chapter 20, Ezequiel, capítulo 20, verse 12.
Verso 12. So when the word keep comes out, Quando aparece aqui a palavra observar ou guardar, that means God is giving something very important. isto quer dizer que Deus nos está a dar algo muito importante. Look at it. Vejam aqui. Moreover, I also gave them my Sabbaths. E também lhes dei os meus sábados. So God is giving us Sabbath day. Então Deus está-nos a dar os dias sábados. So we must receive and keep this. Então precisamos de recebê-los e guardá-los. Not to lose it. Não perdê-los. To be a sign between them and me. Para que servissem de sinal entre mim e eles. And Sabbath is really sign. O sábado é realmente um sinal. Sign that I love you. Um sinal de que te amo. And that they might know that I am the Lord who sanctifies them. Para que saibam, que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. So if you receive blessing, Então, se recebermos as bênçãos, the lots of Haska, aquelas faíscas, and keep it, e guardá-las, then it'll change your genes. então alterará ou transformará os vossos genes. And changing genes means sanctification. E esta mudança dos genes quer dizer a santificação. If you receive and keep it, Se recebermos e guardarmos, then you'll know então saberão I am the God who sanctifies you. que eu sou o Senhor que te santifica. See? Isn't that wonderful? Não é isto maravilhoso? So Sabbath is this kind of day. Então, o dia de sábado é este tipo de dia. And I believe, E eu acredito long time ago, que há muito tempo, when there was no sin in the Garden of Eden, quando não havia pecado no Jardim do Éden, we didn't have a calendar, nós não tínhamos um calendário, but every animal, all the creature knew which day was Sabbath. mas todos os animais, todas as criaturas sabiam que dia era o dia de sábado. Because our genes all vibrate with a powerful blessing on Sabbath. Porque os nossos genes vibravam com umas doenças, com umas bênçãos poderosas naquele dia. And especially the P53 gene, Especialmente o gene P53, making us rest. fazendo-nos descansar. It was our instinct to keep Sabbath. Era o nosso instinto guardar o sábado. But the sin came in, Mas o pecado entrou. and genes are all distorted. E os genes estão todos distorcidos, alterados. We don't even feel Sabbath day. Nós hoje não sentimos o sábado. Our gene becomes so dumb. Os nossos genes ficaram tão ignorantes. But I insist this. Mas eu insisto nisto, A different part of this world, que uma parte diferente deste mundo, the part of the world where much less pollution is, nasquelas partes do mundo onde há muito menos poluição and nature is fairly well preserved, e a natureza é mais preservada, there must be some kind of living creature still know which day is Sabbath day. ainda deverá haver algum tipo de ser vivente que sabe qual é o dia de sábado. I said this in Brazil, Eu disse isto no Brasil, and one farmer came to me after the lecture. e um fazendeiro veio ter comigo depois da minha aula Dr. Lee, e disse: Dr. Lee, I know a kind of honeybee keeps Sabbath. eu conheço um tipo de abelha que guarda o sábado. I was so happy to E hear eu that. fiquei tão contente. So let's go. Então eu disse: olha, vamos lá. We drove 2.5 hours Então fomos de carro 2 horas e meia, deep in the country, mesmo lá, mesmo no fundo. and there was honeybee hives, E estavam ali colmeias de abelhas. and no bees flying around. E não havia abelha nenhuma a voar. And he said, "Put your ears at the hole, opening Então of the ele hole." diz: olha, põe aqui o ouvido neste buraco. And I heard that, and the bees swarming inside. Então ouvi as abelhas moverem-se lá dentro. I was not happy about that. Eu não estava muito contente com isto. I want to see with my eyes. Eu quero ver com os meus olhos. So this man brought some little stone Então este homem pegou numa pedra and began to crack the beehive. e começou a abrir aquela colmeia. And bees are surprised. E as abelhas ficaram surpreendidas. They came out. E então saíram. And I was afraid. Oh. E eu fiquei cheio de medo de ser picado. Não é? And this man says, no. Ele diz: don't não worry. é preciso ter medo. They don't sting you. Não, elas não me picam.
They don't even have a stinger. Nem sequer têm o ferrão. Then I said, wow, Eu disse, this is the honeybee who used to be in the Garden of Eden. esta é a abelha que deveria estar no Jardim do Éden. They have no enemy, Não tem inimigos. no enemy to attack. Não tem inimigos para atacar. That's why there is no need to develop a stinger. É por isso que não há necessidade de desenvolver o ferrão. So this kind of very holy bees keeping Sabbath. Então, estas abelhas sagradas estão a guardar o sábado. So they don't have an enemy. Não têm inimigos. They love everybody. Eles amam todos. So even though this farmer is breaking the hives, Então, mesmo quando aquele fazendeiro estava a partir, a they're abrir just flying around. aquelas abelhas só estavam ali a voar à Then volta. I came back to the States, Então, eu regressei aos Estados Unidos and there was the entomologist knows that kind of bees. e estava ali um cientista que conhece aquele tipo de abelha. They found the same kind of bees in Panama Canal area. E também encontraram estas abelhas no Canal de Panamá. And the name of the species name was Melopone panamica. Então, o nome desta espécie é Melopona panamica. Yeah. And I was so happy. E eu fiquei tão contente. Then I went on to give lecture to the ministers group at the ministers retreat. Então, eu fui dar uma aula à Associação Ministerial And I pastores. gave same lecture. e dei-lhes a mesma aula. After the lecture, two pastors came to me. Depois da aula, 2 pastores vieram falar comigo. Actually, we know a kind of bird. E eles disseram, olha, Dr. Lee, nós conhecemos um tipo de pássaro, The name of this bird is e o nome deste pássaro é Barro. João de Barro. Orneiro. Em Portugal é o orneiro. John de Baco. João de Barro. And what it means is the guy who's working with the mud. Yeah. E quer dizer o oleiro. Always getting some mud and building house. Está sempre a ir à procura de barro e a construir. But on Sabbath day, Mas do dia de sábado, he's sitting on the branch, ele senta-se nos galhos das árvores resting. a descansar. Isn't it interesting? Não é isto interessante? You know, we need to recover our genes. Nós temos que recuperar os nossos genes. Now, let me ask you the final question. Agora vou-lhes fazer uma última pergunta. Why God rested on Sabbath day in the book of Genesis chapter 2? Porquê que Deus descansou no dia de sábado, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2? Why God is working now E porquê que Deus está agora a trabalhar on Sabbath day? no sábado? Well, in Genesis chapter 2, Em Gênesis capítulo 2, he didn't have anything to do ele não tinha nada para fazer, because there was no sin came in yet. porque não havia pecado, No damage to the genes. não havia dano aos genes. So he had nothing to repair. Então ele não tinha nada para reparar. So God rested with us together. Então ele descansou connosco. But now Mas agora sin came in. o pecado entrou, Lot of alteration and damage to the genes. muitas alterações e estragos naqueles genes. God wants to fix our gene Deus quer reparar os nossos genes, while we are resting in His love. enquanto nós descansamos no seu amor. That's why É por isso on Sabbath day que ao sábado we park ourselves nós estacionamos in His hand, na sua mão, in His love, no seu amor, and He uses His sparks e ele usa as suas faíscas to recover our genes. para recuperar os nossos genes. So Sabbath is the busiest day for Him. Então o sábado é o dia de mais trabalho para ele. So let us rest in His love. Então vamos descansemos no seu amor Let Him work hard e deixem-no trabalhar on Sabbath day, muito no dia de sábado and let Him heal us, e deixem-no curar-nos, let Him recreate us, deixem-no recriar-nos and let Him sanctify us. e deixem-no santificar-nos. Amen. Amém.